Graça e paz. Que bom estar aqui com vocês, poder partilhar do texto sagrado, mas antes de pregar, poder ministrar uma aula, algo que eu amo tanto, que é o ministério docente. É a oportunidade de sentar para estudar, para aprender, para refletir. Hoje nós temos um concorrente muito forte, que é esse ruído. Esse ruído é um concorrente porque, não sei se você sabe, a gente usa barulho de chuva para dormir às vezes, né? Então ele é um sonzinho que vai... Mas eu prometo que eu não vou deixar você dormir. Fica de olho em mim, eu fico de olho em você, e a gente não vai deixar nenhum dormir. Você não deixa eu dormir, eu não deixo você dormir. Relacionamento intergeracional na igreja local. Às vezes, a gente investe tempo para pensar vários temas, e às vezes temas do cotidiano nós deixamos de fora. Um destes temas que às vezes deixamos de fora é o do relacionamento e do relacionamento entre as gerações. O que é que nós vamos ver? O que é que eu te convido a fazer neste primeiro momento, nesta primeira escola dominical de 2024? A pensar no seguinte, vejam lá, refletir. Gente, às vezes não temos tempo para pensar, a vida é tão corrida, então eu quero te convidar a refletir, mas refletir sobre o quê? Sobre um fenômeno, ou seja, uma coisa que acontece, e acontece em todos os lugares. Acontece na sociedade e na igreja como reflexo da sociedade, que é experimentar o relacionamento, a relação entre gerações, ou seja, a diversidade de gerações, a convivência das gerações. E vamos falar disso na igreja, mas pensando o seguinte: há necessidade de desenvolver a habilidade de relacionamento. Quem aqui dirige carro? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem aqui toca algum instrumento? Quem aqui é bom para fazer trabalhos manuais, esses trabalhos que exigem cuidado? Levanta a mão. Damares. Gente, são coisas que têm a ver com habilidade. Na minha casa é o seguinte: quando queima um chuveiro, estraga uma tomada, eu penso assim, nossa, poderia tanto ter um homem aqui em casa para resolver isso. Porque eu sou ruim para fazer essas coisas. Não tenho habilidade. Mas assim, se você me der um livro para ler e falar assim, ó, aqui está seu cafezinho, aqui está água com gás, você pode ficar à vontade. Gente, eu fico 6 horas, 8 horas ali quietinho. E eu garanto que é uma habilidade que muitos não têm. Não gostariam de fazer isso. Habilidade é algo que a gente desenvolve. E é isso que eu quero compartilhar com você. Uma habilidade, algo que a gente treina. Lembra quando você começou a aprender a dirigir? Ai, que dificuldade. Pisa na embreagem, pisa, aí vai soltando, morreu. Não.
Lembra como era difícil pensar e fazer? E as primeiras vezes que você teve que parar o carro numa subida? Um semáforo na subida. Você ficava, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. Fechou. O que eu faço? Hoje, depois de um tempo, quem sabe você dirige, conversa, nem pensa, porque já introjetou isso. Quem toca instrumento, no louvor, você fica, é sequência de ré, sol, lá, a introdução, aquele medo, aquela angústia, vou errar, será que eu vou fazer a introdução? Depois de um tempo, você já toca, introjetou isso, está dentro de você. Você adquiriu a habilidade de fazer isso. E eu quero falar da habilidade de dialogar. Como nós precisamos disso. Aprender a dialogar. Aprender sobre comunicação interpessoal. Como nos relacionamos com as pessoas. Aprender a dialogar. Mas não só isso. A dialogar e a acolher o outro. Então esse é o meu convite. Se você topa, a gente vai investir esses 55 minutos, 50, refletindo sobre isso com toda a atenção que a gente conseguir. Pense comigo, dentre todos os seres na natureza, nós somos o único ser que pensa. Uma pedra não pensa. E a pedra, ela nem se mexe por si mesma. A pedra precisa de uma força externa para se mexer. Agora, animais se mexem. Mas eles se mexem como força do instinto. Eles não têm essa capacidade de reflexão, de abstração, de pensar. Isso é uma característica totalmente humana. Tem um filósofo, o nome dele é Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele escreveu um texto que fala das desigualdades e ele usa um exemplo, uma historinha tão legal que facilita a compreensão da gente. E sabe que história é essa? Ele diz que existe o pombo e o gato. O pombo e o gato. Eu vou pedir para vocês... não, fica difícil, né? Então deixa eu contar a história para você, fica mais fácil. O pombo, se você oferecer alpiste, ele come. Mas para o gato, se você disser para ele assim, come alpiste. Olha, comprei um alpiste que vai te fazer bem, você está com problema de intestino, menino. Isso vai soltar seu intestino, melhorar. O gato não come, porque gato não come alpiste. Gato, instintivamente, não come grãos. Agora, se você também disser para o pombo, amigo, eu comprei filé mignon, é carne de primeira, macia, está uma delícia, aproveita, come. Pombo não come carne. Logo, ele segue o instinto. Pombo não come carne. Mas eu e você, é engraçado, porque nós comemos alpiste. Nós comemos linhaça, comemos chia, comemos o que mais? E tudo isso a gente justifica. Menina, faz um bem, eu estou esmagrecendo um tanto. Não é mais ou menos assim? Se você misturar isso com aquilo e jogar por cima, a gente reflete.
A gente come o que mais? A carne. A gente come assada, cozida, ao molho, cru. O que vier, 3 palitos, não é mais ou menos assim? A gente come carne. A gente come o pombo. E a gente come o gato. E aqui eu não estou falando do churrasquinho lá do ponto de ônibus, não, tá? Estou falando da cultura que come o gato. O ser humano é capaz de inovar. Por pensar, a gente não segue o instinto. A gente inova. A gente faz coisas novas. Podem ser boas, podem ser ruins. Como a gente é capaz de fazer coisa nova? A pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu vou fazer e como eu vou fazer? O que eu vou fazer e como eu vou fazer? Porque a gente não segue instinto, a gente decide. E para decidir, a gente precisa de parar e refletir. Existe um campo dos estudos, né, e principalmente da filosofia, chamado ética. Sabe o que é ética? É o momento em que a gente para pensar e decide o melhor a ser feito naquele momento. Não é seguir uma lista de ações a serem cumpridas. Isso é moral, isso é código, isso é lei. Lei que aí você tem que cumprir, se não cumprir, está errado. Mas ética é decidir, faço ou não faço? Sigo ou não sigo? Vou ou não vou? Se vou, como vou? Então é parar para decidir. E para isso a gente precisa de ócio. Sabe o que é ócio? Ócio é tempo livre para pensar. Vem de uma outra língua, de uma outra cultura. Vem do latim. Só que eu e você acostumamos a utilizar a palavra ócio de forma pejorativa. E aí ócio para nós significa sem utilidade, sem uso. Um exemplo. Antes de vocês utilizarem este salão, aqui estava ocioso. Tinha uma atividade aqui, mas aí depois parece que ficou um tempo. Foi isso ou não? Não me lembro. Então, imagine, ela tinha uma atividade aqui, e aí de repente a gente usa aquilo que era para outra atividade para fazer uma igreja. E a gente fica pensando, puxa, se formos usar no pejorativo, era usado todo dia, agora eles usam só no domingo, na sexta, só na terça. O local fica ocioso a semana inteira. Não é assim que a gente usa a palavra ocioso? Sem uso. Agora, o contrário de ócio é a palavrinha negócio. Porque em latim, nec, é a palavra não. Nec ocium é negócio, que também nós utilizamos de forma diferente hoje na nossa cultura. Negócio tem a ver com transações, né? Com questões de ganhar ou perder dinheiro, de venda, de empresa, do mundo corporativo. Mas a palavra, quando nós a vemos lá no nascedouro dela, significa sem ócio. Se ócio é tempo para pensar, negócio é não ter tempo para pensar, é fazer, porque vem de outra cultura.
onde alguns tinham oportunidade de parar para estudar e pensar. Outros eram obrigados a trabalhar. Os escravos não podiam decidir, porque tinham que cumprir o que outros mandavam ele fazer. E aí o meu convite é esse. O meu convite é esse aqui, que é: que tal se nós revermos nossas agendas? Que tal revermos nossas agendas para transformarmos o nosso ministério em algo produtivo, mas que leva em conta o pensar, o refletir? Então, que tal se a gente muda um pouquinho a agenda, investe em ócio, pensar, para não viver escravo do negócio? Faz, e pergunta: por que vocês fazem assim? Qual é a razão de fazer desse jeito? Por que é que vocês seguem desse jeito? Por que realizam dessa forma? Não sei, tem que fazer. Não, é ter tempo para pensar. Já ouviram a história dos 6 sábios cegos? Diz que lá na aldeia chegou um elefante, e ninguém conhecia elefante. Chegou o elefante, e aí eles falaram: o que é um elefante? Vamos chamar os sábios para nos explicar. E os sábios vieram. E os sábios cegos foram explicar o que era um elefante. Um chegou e tocou no rabo do elefante, segurou e disse: elefante parece uma corda. Elefante é uma corda. O outro foi lá e abraçou a perna do elefante e disse assim: elefante parece uma árvore. E ele falou: elefante é árvore. O outro bateu na barriga do elefante, parecia uma parede. Ele falou: elefante é parede. O outro tocou na orelha do elefante e falou: parece um abanador. Elefante é um abanador. O outro tocou lá no marfim, né? Era pontudo. Falou: elefante parece lança. Elefante é lança. O último tocou na tromba. Falou: parece uma cobra. Elefante é uma cobra. Todos eles estavam certos em parte, mas não tinham a noção do todo. Não tinham a noção do elefante, mas de partes do elefante. Precisamos investir tempo para pensar no jeito que olhamos e explicamos as coisas. Tem um estudioso da Bíblia chamado Carlos Mesters. Ele é fantástico no jeito que ele nos ajuda a compreender o texto bíblico. E ele faz a seguinte exemplificação. Ele diz: olha, a verdade é como se nós estivéssemos olhando para ela que está fora da janela. Então imagine que a verdade está fora da janela. A realidade é a verdade. E depende do lugar onde eu estou dentro da sala, eu defino o que eu enxergo lá fora. Se eu estiver mais próximo da janela, eu tenho uma visão mais ampla. Se eu estiver retirado da janela, eu tenho uma visão mais encurtada. Se eu me viro à direita, vejo a torre
da igreja. Se eu me viro para a esquerda, eu vejo a praça da cidade. Depende do lugar onde eu estou, para que eu defina aquilo que eu estou vendo, olhando, definindo. Tem uma outra frase que eu gosto também, que diz assim: todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Depende do lugar onde eu estou, para eu definir o que eu enxergo. E a pergunta é: temos ciência de onde estão os nossos pés para definir o que nós estamos olhando num determinado momento? Preciso da ajuda de vocês. Aqui é um 6 ou é um 9? Aqui são 3 madeiras ou 4 madeiras? Se a gente mexer um pouquinho assim, será que a gente consegue entender o desenho? É um M ou é um W? É um Q ou é um B? Está vendo esse homem? Ele é um homem meio carrancudo, não é? Vocês conseguem enxergar ali o jeito que ele é? Carrancudo? Homem? O que é? Um cachorrinho comendo um osso, roendo o osso? Mas eu tinha certeza que era um homem barbudo. E eu quero te convidar então a olhar para algumas coisas. E eu quero que a gente faça uma viagem. Alguns vão conseguir viajar até uma etapa, outros em outra, e assim nós vamos. Pode ser que você não tenha visto, mas você ouviu alguém falar sobre radionovela? Lembram do avô, da avó, ou do pai ou da mãe, falando que eles iam ouvir a novela, porque não tinha televisão. Gente, novelas, as primeiras novelas no Brasil eram muito diferentes. O jeito que se retratava, até porque as televisões eram diferentes. Quem aqui teve dessa televisão em casa, de tubo? Levanta a mão, deixa eu ver. Uns não, né? Pode abaixar a mão. Gente, vocês que não conheceram não têm ideia como essas televisões eram legais. Primeiro, não existia controle remoto, a gente tinha que mudar lá. E como a gente tinha uma variedade de canais, como mais ou menos quase 3 canais, a gente tinha que escolher dentre todos esses o que ia assistir. E a gente ia trocando, como é que era o botão? Quem sabe o que é isso aí? Regulador de voltagem. Por quê? Porque oscilava muito a energia elétrica, não é isso? E as televisões eram de tubo, de válvula. Se viesse uma descarga elétrica, queimava a televisão. Hoje queima a televisão e te troca de televisão. Quem aqui nunca escutou um disco de vinil? Levanta a mão. Nunca escutou um disco de vinil? O disco de vinil foi muito utilizado. E por ser muito utilizado, a gente até usava a seguinte expressão no cotidiano: quando alguém ficava repetitivo, quando alguém não mudava de assunto, a gente dizia o que para a pessoa? Vira o disco. A chuva não está permitindo eu ouvir vocês mais, né?
Vira o disco. Para quem nunca viu um disco, não tem ideia. O que é isso aqui? Quem se lembra de ir na videolocadora? Quem foi na videolocadora alugar filmes? E quando tinha promoção, se pegar na sexta, pode entregar na segunda, se pegar tantos filmes. Só que tinha uma pergunta clássica quando você ia devolver. Qual era a pergunta? Rebobinou? Se não rebobinou, pagava multa. Gente, olha que coisa esquisita. Quem se lembra disso aqui? Fita cassete. Gravar as coisas. Eu lembro, quando eu era adolescente, em São Paulo, a Transamérica, ela tinha um programa chamado Dose Dupla. Dose Dupla era o seguinte: eles tocavam a música uma vez inteira, a pessoa ouvia, tinha vinheta, só que aí depois ele dizia: agora, se você quiser gravar, aperte. Na realidade não era o play, era o rec. Mas as pessoas falavam, né? Aperte o play. Aí vinha a música, a pessoa gravava na fita. Gente, eu tenho um monte de fita de sermões. As duas fitas, essa daí e a outra. Vários. E tem um monte delas virgem, que a gente comprava. Então, olha como que a gente lidava com o som. Deixa eu perguntar para você. Qual que é o seu nome? Isso. Felipe, você consegue entender por que eu coloquei aquele objeto junto com esse objeto? Não. Quem é mais velho vai entender por que caneta e fita cassete combina. Porque quando a gente apertava para o próprio, muito obrigado, para o próprio gravador voltar, às vezes ele mastigava a fita da gente e a gente pagava caro. Alguém queria perder a fita? A gente, com todo o cuidado, voltava a fita na mão para ouvir aquele lado de novo. Olha como que a gente fazia. Isso era comum. Quem se lembra do Walkman? Era chique, não era? Quem tinha dinheiro, um adolescente com Walkman era o adolescente. Né? Era o adolescente. Só que hoje, tudo isso que eu falei para você, a gente não usa nada disso. A gente usa uma Smart TV, a gente usa um tablet, um celular, e nós temos tudo isso presente nele. Quem se lembra de fazer pesquisa em biblioteca ou fazer pesquisa lá numa enciclopédia? Levanta a mão quem lembra de fazer isso. Hoje, como se faz pesquisa? A gente dá uma googada, não é isso? E é rapidinho. E aí, vou falar como professor, tem aluno super esforçado, legal, que aprendeu a suar a camisa para aprender, para fazer o seguinte: apertar as teclas Ctrl+C, Ctrl+V. Dá um trabalho tão grande isso. E eles apresentam um trabalho copiando apenas aquilo. Mas a gente tinha que ir na biblioteca. Quando o professor falava, pesquise um trabalho de geografia, pesquise sobre o relevo, blá, blá, blá.
uma pesquisa de história, de biologia. A gente ia lá para a biblioteca, tinha que pegar o livro, tinha que ler o livro, aí citava o livro. Tudo bem que naquela época não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, mas às vezes copiava o texto ipsis literis, né? Igualzinho. Hoje, a gente usa tudo isso daí. Nós temos esse site aí, que a gente pesquisa, ele mostra. Temos outro que, inclusive, escreve um texto para a gente. Nós temos tantas ferramentas de inteligência artificial que faz o serviço que não exige de nós reflexão, simplesmente cópia. Alguém se lembra de usar isso? Quem já telefonou para amigo, parente, colega usando o telefone orelhão, levanta a mão. Agora diminuiu um monte de gente. E quando a gente precisava de conversar mais um pouco, e a ficha durava quantos minutos? Aqui era local, 3 minutos. E aí tinha umas fichas que vinham embaladinha, lembram disso? Você tinha que descascar ela. E quando você esquecia de descascar ela, e já estava acabando os 3 minutos da primeira, você estava com o telefone aqui, descascando ela. Agora, as fichas DDD duravam 1 minuto, lembram? Esse era o jeito de se comunicar lá no passado. Quando alguém ia telefonar para alguém, precisava de um telefone. E às vezes o telefone era assim, de disco. Por isso que as pessoas mais velhas falam assim, disca lá para o fulano. A gente até hoje fala, né? Disque denúncia. Disque é quando se usa o disco. Nossos telefones não tem mais disco. Gente, vocês não sabem, quem é mais novo aqui não sabe o que é não ter telefone. Mais que isso, ter um telefone e seu pai e sua mãe colocaram um cadeado nele. Ó. Gente, não podia, porque a gente pagava por impulso. Ficava caro. Alguém teve um desse ou jogou desse daí? Levanta a mão. Era o sonho de consumo de muita gente. Opa. Quem aqui foi em fliperama? Gente, aqueles come, lembra que a gente falava? Que é qual? O Pac-Man. A gente jogava, era lá. Hoje, com o celular, ou se você tiver a oportunidade de montar o seu laboratório todo lá, você joga, mas é muito diferente. Quem não sabe o que é isso, levanta a mão. Quem não sabe, vocês estão com vergonha, né? Alguns tiveram coragem de levantar. O que é isso? Agora as pessoas mais velhas sabem, usaram muito e com muito cuidado. Sabe por quê? Porque a gente não tinha celular na época. Para tirar fotografia, a gente tinha que ter uma máquina. E dentro da máquina, colocar isso aí que nós chamamos de filme. Tinha de 12, 24, 36 e 48 poses para tirar foto. Vocês não imaginam como que era. Hoje, a gente sai tirando foto com o celular, né?
Antes, menino, fica quieto. Toma cuidado para não ficar com o olho fechado. Fecha a boca. Senta aqui. Olha para lá. Porque se perdesse a pose, a gente pagava a revelação e a foto não ficava boa. Hoje a gente faz selfie. Mas vamos ver se vocês pegam uma coisa que eu coloquei ali. Será que é bem recente esse jeito de tirar selfie? Por que não? Olha a posição do celular. Ele está tirando com a frontal? Ele está tirando ao contrário. Ele está com o celular que nem tirava foto de frente. Vejam que nós fomos mudando a habilidade de tirar foto. Você lá atrás, o que significa isso aqui para você, sabe? Não tem ideia. E vocês duas, sabem o que significam essas letras? Você sabe? Não, ele. Não? Você sabe? Ela aí pergunta. Você sabe o que significa isso? Você sabe. Mas você já prestou bem atenção no teclado do seu celular? Tem essas letras. Agora, sabe por que as pessoas mais velhas sabem disso? Porque antigamente existia algo chamado curso de datilografia, que a gente aprendia, a gente falava assim, bater máquina, não é isso? A gente aprendia a datilografar. Tinha até certificado, não é? As pessoas diziam, vai fazer datilografia para arrumar um serviço melhor. Senão você vai virar lixeiro. Usava essa palavra, eu diria assim, até pejorativa, relativa ao trabalho de pessoas importantes da nossa vida. Existiram vários tipos de máquina. Você se lembra de alguma delas? Utilizou alguma delas? Lembra quando estudou? Gente, quando a gente usava aquela lá que era só mecânica e saiu a elétrica, era chique, porque ela tinha um globinho, a gente podia mudar os tipos. Existiam 6 tipos diferentes. Você fazia a letra itálico, você conseguia inclusive apagar algumas coisinhas com ela. Aí veio uma que era eletrônica. Inclusive ela vinha com a frasezinha num visorzinho pequenininho. Você conseguia escrever primeiro, ler, e depois se apertava, ela então datilografava. Essa daí é muito especial para mim, porque é minha. E eu fiz todos os meus trabalhos de faculdade nessa máquina. Gente, se tem uma coisa triste, é que máquina não tem a tecla delete. O delete da gente era esse tal de branquinho, de Rorex, era líquido, era em papelzinho. Mas se você usasse muito, melecava o seu trabalho. E às vezes você estava no fim da folha, depois que tinha datilografado, você tinha que datilografar tudo de novo. Não existe. Sabe quando você está escrevendo um negócio, você esquece de salvar e perde o material? Igualzinho. Quem se lembra da internet de escada? Aquele barulhinho dá até arrepio na gente, não dá? Quem aqui já entrou na internet depois da meia-noite, porque pagava um pulso só e era mais econômico? Hoje, todo mundo tem celular, todo lugar. Criança,
jovens, adultos, idosos. Claro, cada um lhe dá de um jeito, mas todos usam. Quem aqui sabe o que é isso? Levanta a mão. Isso chama-se mimeógrafo. Era a impressora da época. Os professores escreviam a prova para a gente, eles escreviam num carbono e depois eles iam passando isso daí, mas era com álcool. Você se lembra de pegar aquela prova que a professora acabou de passar e a primeira coisa fazer assim, ó? Eu trouxe memória afetiva para vocês, né? Memória afetiva. A gente usava decalque para fazer capa de trabalho, cola e purpurina para fazer capa de trabalho, retroprojetor. Gente, vocês imaginam a revolução que foi na escola e na igreja usar isso, poder projetar algo que você já tinha preparado. Pensem que o tempo passa, e passa rápido, mais rápido do que a gente imagina. Só que a gente se esquece que quem é mais velho já foi criança e já foi jovem. E aqueles que são mais velhos esquecem que foram crianças. Esquecem que foram jovens. Olha que legal essas figuras que eu estou apresentando para vocês. Como se estivesse olhando pelo espelho do tempo. Quem sabe aquele químico, aquele boticário, hoje velhinho, mexe a xícara de café, mas ele já fez muitos medicamentos. Aquela estilista que já produziu muito, hoje vive algo diferente. Aquela enfermeira que cuidou de muitos e hoje é cuidada. Aquela mulher que já viveu a sua juventude, ficou mais idosa. Como nós vemos as coisas? De jeito diferente. O Talmud é um livro religioso dos judeus. E ele tem uma frase fantástica. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Por isso o próprio Jesus, num determinado momento, diz assim: olha, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, o que há em você é trevas. Um jeito que eu vejo é a partir do repertório que eu tenho dentro de mim. É a partir dele que eu interpreto o mundo. Vejam esse rinoceronte. Gente, ele é um pintor fantástico. Ele consegue fazer cada quadro lindo. Mas tem uma coisinha nesses quadros, que é o quê? Ele desenha o quê? Seu próprio chifre, vamos dizer assim. Ele desenha o seu próprio nariz em tudo. Sabe que tem hora que a gente age assim? O nosso nariz é que define a paisagem do mundo que nós vemos. Eu achei essa foto fantástica e falei, vou separar para as minhas palestras. São duas zebras, lado a lado, mas estão olhando para lugares totalmente diferentes.
opostos. Opostos. De que lugar você está? Para onde você está olhando? Quando nós entramos nesse tema da geração, a gente precisa de entender isso. Nós temos pessoas que nasceram, cresceram, desenvolveram em épocas diferentes. E dentro dos estudos de geração, nós temos todas essas definições aí. V, BB, X, Y, Z, A. O que é isso? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Existem várias formas de se diferenciar as coisas. Por exemplo, nós podemos diferenciar as coisas a partir do gênero. Por exemplo, uma mulher. O olhar de uma mulher pode ser diferente do olhar de um homem. São olhares diferentes, onde nós falamos do gênero. Podemos falar dos olhares a partir das condições financeiras, né? Opa! A gente olha a partir da nossa condição financeira. Isso é tão barato. Nossa, isso é tão caro. Mas nós estamos falando da mesma mercadoria. Quem está falando? De onde está falando? Pensem que existem pessoas que só olham por aí. Tem pessoas que olhando para você, o que ela mais quer é... Já conheceu? Eu quero falar para vocês sobre o que nos diferencia nesse momento a partir da geração, da idade, do jeito em que fomos formados, forjados. E aí, no mundo atual, nós falamos desse tanto de geração. Claro que existem intelectuais que abordam temas um pouquinho diferente, a data, o começo, a idade, mas esse aqui é um muito utilizado. Pessoas acima dos 78, depois pessoas a partir dos 59, depois pessoas a partir dos 43, dos 27, 13 e até 12 anos. Quando a gente estuda cada uma dessas gerações, nós vemos características diferentes, que é um jeito novo de olhar para a geração. Porque antigamente gerações era o vovô, o papai e o netinho. Era a questão da hereditariedade. De 50 anos para cá, nós mudamos a forma de abordar o tema geração e falamos de geração a partir da tecnologia. A tecnologia é quem acabou por definir o jeito que nós entendemos o mundo. E para a gente entender melhor, como que gente que nasceu em época diferente, que conhece a televisão de tubo,
outros que não conhecem televisão de tubo, que sabem o que é escrever uma carta, esperar essa carta chegar, a pessoa ler, responder, enviar de volta. Demorava muito. Hoje a gente manda, até pouco tempo usava e-mail, nem e-mail a gente usa, a gente já vai direto no WhatsApp. Manda, se a pessoa não visualizou, ou se como alguns não deixa visualizar, a gente dá uma ligadinha, né? Vou fazer barulhinho lá. E se a pessoa atender, a gente já resolve. A gente trata a coisa de forma mais instantânea. Eu quero fazer uma pesquisa sobre o café na década de 80, na década de 70, na década de 20. Eu tinha que ir lá na biblioteca pegar um livro de história. Hoje eu tenho a instantaneidade de apertar o meu celular e já, na hora, ter respostas. Nós fomos forjados em lugares diferentes. Então isso que a gente tem de diferença, como alguns demorarem para fazer algumas coisas, porque viveram numa época em que as coisas eram processuais. Pede para um adolescente explicar para a vovó como que mexe no celular. Vó, é fácil. A senhora pega aqui, aperta aqui, vira aqui, coisa aqui, planta a bananeira ali, faz assim. É fácil. A avó está assim. A avó fala, mas se eu apertar aqui eu não vou quebrar? Não vai estragar? Os adolescentes, as crianças não sabem o que é isso, é intuitivo. Eles sabem que se acontecer alguma coisa, eles reiniciam. Recomeça. Antigamente, a gente precisava de plantar o pasto, ter uma vaquinha, alguém acordar cedo, ir lá colher, né? Retirar o leite, trazia, coava, para ir então a gente tomar. Hoje o leite está na prateleira do supermercado, direto para a prateleira da sua casa. A gente não sabe o que é processo mais. Por isso a gente tem dificuldade de entender entender o outro. Sabe como que a gente vence essas diferenças? Aprendendo a conversar. Você me ensina um pouco, eu te ensino um pouco. Mas para isso, a gente precisa de investir em, olha o que eu disse aqui, diálogo. Diálogo é a junção de duas palavrinhas em grego, dia e logos. Dia é através, e logos é palavra, razão. Através da palavra. Só que nós nos acostumamos com monólogos. E é tão forte que mesmo na conversa interpessoal ou nas redes sociais, nós postamos e comentamos monólogos e não diálogos. Quando alguém fala algo, eu não estou nem aí para o que ele fala. Eu quero falar o que eu penso. Não há uma interação, não há uma colocação, não há ali uma construção, porque cada um fala de si. Nós precisamos de trabalhar a ideia do diálogo. O que eu falo te ajuda a pensar, e aí você fala a partir daquilo, e aí nós vamos construindo algo. Hoje no mundo corporativo a gente fala muito de soft skill. O que é isso? É a habilidade comportamental. Como é que a gente convive? Se antigamente as empresas se preocupavam mais com a competência técnica, elas descobriram, competência técnica
E isso nós damos conta de ensinar nossos funcionários. Mas nós estamos precisando de gente que saiba se relacionar, saiba se comunicar, saiba dialogar, saiba construir. No momento oportuno, eu ainda vou partilhar com vocês, mas é uma área que eu gosto e tenho trabalhado hoje. Desenvolvimento pessoal. Como ajudar pessoas a desenvolverem essa soft skill ou estas soft skills. Como que a gente constrói isso? Habilidades comportamentais. Dentre elas, essa habilidade do diálogo. Apagou-se lá e aqui. Não sei se fui eu. Mas imagine que para eu desenvolver, eu colocar, eu trabalhar, olha que rapidinho, quanta coisa eu já falei para vocês. Estão me acompanhando, né? Como eu sou rapidinho, ó. Para que vocês possam acompanhar. Aí. Opa. Nós paramos aqui, soft skills. E aí, então, eu quero dizer para vocês que uma habilidade importante na construção de uma comunidade cheia de diversidades, diversidade de gênero, diversidade em idade, diversidade em profissões, em habilidades, é a gente aprender a trabalhar com isso aqui. Comunicação. Se comunicar melhor. A gente pode falar de comunicação não violenta. Ai, como a gente precisa aprender a lidar com isso. Construir diálogos, conversas não violentas. Já ouviu falar de comunicação assertiva? Assertivo com 2 S's, tá? Tem gente que confunde assertivo com certeira. Não, ele falou certinho. Ele falou no ponto. Não, isso não é assertivo. Assertivo é quando você fala com autoridade. Eu vou pregar sobre isso. Sobre uma comunicação assertiva. Como que Jesus pregava a palavra. Agora, quando falamos de comunicação, a gente precisa de ter pressupostos. E eu gosto muito desse filósofo, eu acho que ele tem algumas coisas a nos ensinar. E uma delas é a gente aprender a lidar com relação ao outro. E ele tem um livro que chama isso. Eu, tu. Eu, tu é diferente de eu, isso. A minha relação com você precisa de ser uma relação que valoriza você e você me valorize como pessoa. A gente tem uma coisificação dos relacionamentos. O que eu levo de vantagem conversando com ele, ganhando ele, estando com ele? Não. Como que eu construo uma relação? Que é uma relação que valoriza o outro como o outro. A gente usa uma palavra, né? Nos estudos sobre esse tema, a gente reconhece a alteridade, ou seja, a gente reconhece o outro, como pessoa. Caminhando para a conclusão, eu posso utilizar esse pedestal? Quem poderia me ajudar aqui e passar o pedestal aqui para mim, para que eu use aqui, agora, na dinâmica que eu vou fazer de encerramento? Conta-se que lá na carpintaria, o marceneiro saiu e começou um barulho. Pá, 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 pá. Era um martelo gritando assim.
Vamos, hora da assembleia. Vamos, está na hora de conversar. Pá. Quando alguém levanta e diz assim: quem instituiu o martelo para ser o presidente da nossa reunião e chamar para uma conversa como essa? O martelo só sabe bater. O martelo é barulhento. Não, eu não concordo que o martelo possa presidir. O martelo falou: tudo bem, eu não vou presidir. Mas eu quero dizer para vocês, eu não concordo que o serrote, ele venha presidir nossa reunião. O serrote machuca, ele separa, ele divide. Eu não concordo que o serrote lidere. E aí então o serrote disse: tudo bem, se vocês acham isso, se você acha isso, eu quero dizer que eu não concordo que o esquadro, ele lidere nossa reunião. O esquadro é todo direitinho. Tudo tem que ser na medida dele, do jeitinho dele. Se não for do jeito dele, não fica bem feito o móvel. O esquadro falou: tudo bem, eu não lidero, mas eu não concordo que a chave de fenda, ela lidere a reunião. A chave de fenda só sabe ficar dando voltinha. Quando a chave de fenda ia falar, o marceneiro voltou. As ferramentas todas ficaram quietinhas, paradas no seu lugar. O marceneiro foi lá, colocou o móvel em cima e apreciou o que ele tinha feito. E saiu. As ferramentas vieram, olharam e disseram umas para as outras: que móvel bonito. Foi nossas diferenças, nossas habilidades, mas unidas, que nós conseguimos construir isso. O móvel mais belo que poderíamos ver. Diferença que pode construir as coisas. Por isso, encerro dizendo, em grego, a gente tem várias palavras para amor em português. Uma delas é eros. Daí a palavra erótico em português, que é um grande erro achar que está ligado apenas à sexualidade, alguma coisa assim. Erótico é desejo. No entanto, quando é trabalhado esse tema, nós temos o quê? Nós temos Platão citando Sócrates, dizendo que algumas pessoas, num livro chamado, O Banquete, dizendo que o eros é o desejo. E às vezes nós temos tanto desejo de algo, que quando conseguimos esse algo, nós deixamos de amar. Eros é desejo. Tem um outro chamado estorguê. Estorguê significa amor de família, consanguíneo, amor de afinidade, onde eu digo assim: olha, eu estou fechado com você porque você é minha família. Sabe aquele negócio, meu filho pode não ser o melhor, ou meu tio, meu pai, mas é meu parente. Isso é estorguê. Nós temos uma outra forma de amor, que é o amor filia. Filia é amor de amigo, daí filosofia, amar a sabedoria. É amor de amigo. Eu te amo, tu me amas, nós nos amamos. Se você não me ama, eu não te amo. Bye. É aquele amor de troca entre amigos. Mas eu quero terminar então dizendo, existe um amor chamado ágape. Ele é bem maior.
ele está acima de todas as outras formas de amor. E este amor, ágape, é a liga que nos aproxima, porque ele é verbo, ele não é sentimento, ele é ação, ele é atitude. Por isso Jesus, num determinado momento, falou: ame seu inimigo ou seus inimigos. Ninguém tem sentimento nobre por todas as pessoas, mas eu posso viver pautado pelo amor. Um amor que constrói relação. Relação que verdadeiramente constrói convivência. Viver com. Deus nos abençoe como comunidade que vive bem e vive no amor. Deus abençoe.